O Criador abençoe você e sua casa. Aqui, Rogério Canova. É um prazer voltar a falar com a parte 2. Não perca esse vídeo. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Criador vos abençoe. O que você vai ver nesse vídeo? Nós vamos falar sobre as origens de alfabetos considerados hebraicos, divindades pagãs nas escrituras, uma prévia do Talmud e do Talmud babilônico, achados arqueológicos com caracteres paleo-hebraico. Nós temos orado por você, que é do grupo Sobrevivência, do canal Sobrevivência, sempre orando por vocês. Diga-se de passagem que a semana foram de inquietações. Os irmãos, alguns amigos nos comentando, perguntando. Quero que os irmãos entendam algo muito importante. Nós estamos trazendo informação, porque o conhecimento liberta. Ele traz liberdade de pensamento, o conhecer. Agora, colocar em prática vai de cada um para cada um, correto? Então, sem delongas, vamos lá. Eu quero dar uma passadinha aqui antes de começar. Vamos aqui pro canal bem rapidinho para nós fazermos um comentário. O último vídeo, se você não viu, essa é a parte 2 que nós estamos fazendo agora. O primeiro vídeo está no canal também. Nós temos os comentários, alguns irmãos deixaram comentários aqui, comentários importantes, todos são importantes, já respondemos a grande maioria. O último foi aqui do irmão Gregor. Irmão, obrigado por nos acompanhar, você e todos os outros que deixaram comentários aqui, que têm nos acompanhado também. É exatamente isso, irmão, nós estamos em fase de estudos. Quanto à questão da Torá, hoje nós vamos falar em detalhes nesse vídeo, irmão. Nós vamos falar sobre a Torá e nós vamos falar sobre esse contexto da formulação dela, tá? Quanto à barba, cabelo, o sétimo dia, irmão, eu ainda não retomei a Torá depois que nós observamos dessa forma aqui. Eu ainda não retomei. Eu acredito que seja, certo? Uma orientação, a barba, o cabelo, eu acredito que seja uma orientação. Já o sétimo dia, com certeza, né, irmão? O sétimo dia, creio eu, inclusive nós observamos o sétimo dia, creio eu que seja exatamente isso mesmo. Agora, essa questão de turbante, barba e cabelo, né? Lá, cabelo, a escritura fala para não tampar a orelha e nem a nuca, né? A barba, nós podemos até fazer um vídeo para explicar sobre barba, sobre cabelo e essa situação do turbante. Tá certo, irmão? Mas a gente promete, a gente vai fazer. Vamos ao vídeo. É importante você entender uma coisa antes de prosseguir aqui. Vamos lá. Quero que você compreenda o seguinte. Quando nós vamos escolher um modelo, vou citar educação, eu trabalho com escola, e vez após outra o Brasil vai visitar outro país para ver modelos de ensino. Então eles trazem o modelo de ensino de outros países para cá para tentar adaptar, para alcançar o índice de conhecimento que outros países possuem. Embora o tradicionalismo, a nossa tradição seja diferente. Então imagine você, agora vamos colocar que você que está me ouvindo aí, você é detentor, você tem em suas mãos uma cópia original, ou melhor, uma cópia original feita por um escriba fiel que surgiu ali após a morte de Moisés. Logo quando foi permitido reproduzir isso, imagine que você tem uma cópia. E eu vou em sua casa hoje, eu vou fazer uma visita a você, e nessa visita eu peço para você que você permita eu fazer uma cópia para o meu povo. Eu tenho outro costume, eu tenho outra tradição. Então, naturalmente,
Se eu chegar com o nome desse Criador apresentado pelos caracteres que fora escrito, no caso por Moisés, um exemplo, se eu chegar com esse nome, com o nome desse Criador lá para o meu povo, vai causar o quê? Estranheza. Então, para fazer uma adequação a essa beleza toda que esse Criador extraordinário fez, eu vou colocar no lugar do nome dele, nessa tradução, nessa réplica ou nessa simulação, eu vou colocar o nome do meu Deus. E eu chego com isso para o meu povo e isso não irá lhe causar estranheza. É isso que nós temos mostrado aqui. Você que viu o outro vídeo, está vendo esse, caso você queira continuar utilizando Yahuwah, Yahoo, o tetragrama judaico, fique à vontade. Nós só estamos mostrando aqui o tradicionalismo e a diferença. É bem simples de nós entendermos isso. Esses são os fatos que a história e a arqueologia nos mostra. Agora nós temos que raciocinar. Imagine só, se o Criador proibiu que fosse dito o nome das outras nações, imagina, as outras nações não faziam parte do povo de Israel. Eu vou colocar assim para vocês entenderem. Da descendência de Abraão. Não fazia parte. As outras nações em volta, o Criador não queria nem que tivessem, que se casassem, nem que fossem procurar as outras nações. O Criador não queria. Imagine, então, usar o nome dos deuses deles dentro do que o Criador apresentou. Jamais. E justamente ele diz que não é para nem colocar na boca o nome desses outros. É por isso que nós estamos apresentando esse trabalho, para você ver onde surgiu. E vamos lá, a Mariane vai fazer a leitura, o alfabeto paleo-hebraico. Escrita paleo-hebraica. Também paleo-hebraica, proto-hebraica ou hebraico antigo é um nome usado por estudiosos modernos para descrever a escrita encontrada em inscrições cananeias da região do Israel bíblico e de Judá. É considerada a escrita usada para registrar os textos originais da Bíblia hebraica devido à sua semelhança com a escrita samaritana. Então, eles julgam, os historiadores, os arqueólogos, eles julgam essa escrita ser o paleo-hebraico mais próximo do que o Moisés fez, porque ela é uma inscrição cananita dos cananeus. E os caracteres são semelhantes à escrita samaritana. E o que diz o Talmud, Mariane? Já que o Talmud afirmava que a escrita hebraica antiga ainda era usada pelos samaritanos. O que é o Talmud? Vou voltar aqui já. Vamos ver o que é o Talmud. Talmud é o texto central do judaísmo rabínico e a principal fonte de lei religiosa judaica, halachá, e judaica teológica. Até o advento da modernidade em quase todas as comunidades judaicas, o Talmud era a peça central da vida cultural judaica. Foi fundamental para todos os pensamentos e aspirações judaicas, servindo também como guia para a vida diária dos judeus. O termo Talmud normalmente se refere à coleção de escritos nomeados especificamente Talmud babilônico, embora haja também uma coleção anterior conhecida como Talmud de Jerusalém. Também pode ser tradicionalmente chamado de Shas, uma abreviação hebraica de Shishar, Sedarim, ou as 6 ordens de Mishnah. O Talmud tem 2 componentes, a Mishnah, um compêndio escrito da Torá oral do judaísmo rabínico, e a Gemara, uma elucidação da Mishnah e escritos tanaíticos, relacionados que muitas vezes se aventuram em outros assuntos e expõem amplamente sobre a Bíblia hebraica. O termo Talmud pode se referir a Gemara sozinha ou Mishnah e Genara juntas. Todo o Talmud consiste em 63 tratados e na impressão padrão chamada de Vilna Shas. Ele foi escrito em hebraico, mishnaico e aramaico, judaico-babilônico. Contém os ensinamentos e opiniões de milhares de rabinos, que datam de antes da Era Comum até o século V, sobre uma variedade de assuntos, incluindo
halakha, ética judaica, filosofia, costumes, história e folclore e muitos outros tópicos. Talmud é a base para todos os códigos da lei judaica e amplamente citado na literatura rabínica. Então, é como se fosse um manual para você compreender as escrituras, a tradição e os costumes, até o folclore do povo judeu. Correto? Então vamos voltar lá para o nosso primeiro slide que mostra que, segundo os historiadores, segundo o que tem arquivado, é considerado pelo Talmud e também por observação da história, da inscrição cananeia, que é parecida com a samaritana, que esse alfabeto paleohebraico seja o mesmo utilizado por Moisés. É considerado por eles, certo? Segue aqui, Mariane, por favor. O Talmud o descreveu como a escrita Liboná, traduzido por alguns como a escrita do Líbano. O uso do termo alfabeto paleo-hebraico é devido a uma sugestão de 1954 por Solomon Birbaum, que argumentou que aplicar o termo fenício à escrita dos hebreus dificilmente é adequado. Então, você vê que dentro do povo judeu já há não há uma concordância plena, porque alguns acreditam que o alfabeto fenício não pode ser considerado o hebraico. Por outro lado, nós vamos ver mais aqui abaixo que alguns judeus acreditam que o paleo-hebraico, que é diferentemente um pouco parecido em alguns caracteres do fenício, mas mais parecido com os caracteres samaritanos, são considerados o paleo-hebraico. A primeira inscrição paleo-hebraica identificada nos tempos modernos foi a inscrição Shebna, encontrada em 1870 e então referida como as duas grandes inscrições hebraicas antigas em letras fenícias. Menos de 2.000 inscrições são conhecidas hoje, das quais a grande maioria compreende apenas uma única letra ou palavra. Os primeiros exemplos conhecidos de escrita paleo-hebraica datam do século X antes da Era Comum. Como o alfabeto fenício é uma ligeira variante regional e uma continuação imediata da escrita proto-cananeia, que foi usada em Canaã no final da Idade do Bronze. A língua fenícia, a língua hebraica e todas as línguas cananeias irmãs eram dialetos indistinguíveis antes desta época. É um abjad de 22 letras consonantais, exatamente como as outras escritas cananeias do período. O que é um abjad, Mariana? Nós colocamos aí embaixo. Lê pra gente. Um abjad também é conhecido como consonantário. É um sistema de escrita no qual os símbolos das letras que representam as consoantes, quando lidos, devendo o leitor acrescentar as vogais em falta. Alguns abjads impuros podem ter caracteres também para algumas vogais, diacríticos, vocálicos, opcionais ou ambos. Então, onde não tem vogal, né, o adjabs, é isso mesmo? Abjad. Ele é uma referência para uso, para colocar essas consoantes onde elas não ocorrem. À direita nós temos aqui o paleo-hebraico, certo? Os caracteres, eu até mostrei no vídeo anterior. Nós temos o período de tempo, né, referente a esses caracteres. E é importante nós notarmos aqui nesse primeiro slide que cada povo fez o uso da escritura na sua língua materna, como eu havia dito no início do vídeo, mas isso não quer dizer que esse ou aquele está certo. Aquele que diz ser os caracteres cananitas, os caracteres que foram escritos por Moisés, e nem aqueles que dizem ser os assírios os verdadeiros caracteres, ou tão logo o samaritano. Olha só que interessante o que nós temos aqui no próximo slide. Agora você vai compreender que dentro dessa escrita, desses caracteres aqui, olha, você tem aqui à direita os caracteres aqui. Dentro desses caracteres, na hora de colocar para uma versão cananeia o
o que eles dizem ser o paleo-hebraico, isso aqui, certo? O que eles dizem ser o paleo-hebraico, na hora de colocar para uma versão cananeia, olha os deuses que os cananeus, que eles adoravam, e agora você vai entender de onde vem o Elohim, o Elion, Ulrim, Eloá e por aí vai. Mariane vai fazer a leitura. El também, Al, ugarítico, fenício, hebraico, siríaco, árabe, tá aí as letrinhas, né? As formas de escrita. Cognato e acadiano. É um semítico do noroeste, palavra que significa Deus ou divindade, referindo-se como nome próprio a qualquer uma das principais divindades antigas do Oriente Próximo. Uma forma mais rara, Ila, representa a forma predicada do antigo acadiano e no amorita. A palavra derivada do biliteral arcaico proto-semítico, aí tá a palavrinha aí, parecendo um Lzinho, que significa Deus. Então você imagina que eu fiz a visita para você, você é detentor do nome verdadeiro do Criador, e agora eu levo para minha sociedade, eu levo para o meu povo, e vou substituir esse nome por El. E o pessoal fica dizendo por aí, hoje, que eles suprimiram o nome do Criador para não ser blasfemado, sendo que eles blasfemaram muito antes. Mas como que eu sei disso? Ora, eu tenho uma Bíblia aqui com os caracteres que eu achava que era hebraico, e agora eu sei que são caracteres judaicos, o quadrático, eu vou mostrar mais abaixo, de novo. Eu tenho uma Bíblia, e ela tem El Shaddai para cá, Elohim para lá, e tudo mais. Então o que nós compreendemos de tudo isso? O fato é que se o Criador naquela época proibiu, o povo teimou e colocou. E o judeu, não sei, aliás, a gente até percebe, né, por talvez falta de conhecimento, porque nós vínhamos pronunciando alguns nomes de umas divindades pagãs até um tempo atrás, por falta de conhecimento, falta Sim. mesmo de conhecimento. Eu caí na besteira de ouvir um israelita numa escola. Na verdade, na besteira não, a gente adquire de experiência. Não é ruim, é igual você falar. Você pode falar, por exemplo, você quer aprender a falar o inglês? Ótimo. Você quer aprender a falar a língua judaica? Ótimo. Mas a hebraica eu acho muito difícil. Porque esse hebraico que eles dizem ser o que eles falam, né? Nós já mostramos no outro vídeo, vamos mostrar hoje, que é a linguagem universal do povo que eles se julgam hebreus hoje, né? São chamados de judeu, é a língua deles, mas não é uma língua bíblica. Esse hebraico quadrático não é. E aí o pessoal vive me perguntando, e olha, perguntava com razão. Uai, Rogério, como é que é? Aí tá escrito, eu pego um cânon hebreu e eu encontro lá os caracteres quadráticos, eu encontro a palavra Elohim, e é Elohim mesmo. Por quê? Porque o pessoal já vinha adorando. Fala mais um pouquinho sobre as divindades, Mariane. Divindades específicas conhecidas como El, ou... é uma letrinha ali, parece dois L's. Inclui o Deus Supremo da antiga religião cananeia, o Deus Supremo dos falantes do semítico oriental no início do período dinástico da Mesopotâmia. Formas e significados linguísticos. Formas cognatas são encontradas em todas as línguas semíticas. Eles incluem o garítico, Ilu, PL, LM, Phoenician, PL, LPL, LM, hebraico, El, PL, Elim, aramaico, L, Acadian, Ilu, PL, Ilanu. No uso semítico do noroeste, El é uma palavra genérica para qualquer deus e o nome ou título especial de um deus particular que se distinguia de outros deuses, como sendo o Deus. El está listado no topo de muitos panteões. Em algumas fontes cananeias e ugaríticas, El desempenhou um papel... Cortei lá um pedaço, mas está ótimo. Nós fizemos um resuminho aqui. Está aqui a imagem do Rei dos Céus para os cananeus. E nós temos aqui mais outro levante, né, de deuses semelhantes a adorados pelos cananeus também.
Então, o que é importante você observar? Lá em cima nós mostramos, no primeiro slide aqui, nós mostramos que esses caracteres aqui, possivelmente, são de origem cananeia. Segundo os historiadores e os arqueólogos, são de origem cananeia. Foi mostrado no primeiro vídeo, sim. Isso. E também é parecido com o samaritano, correto? Então, aqui já dá para a gente perceber o uso feito. Agora imagine um povo que é separado de uma nação que não faz parte do povo de Abraão, pegar e transpor para a sua Bíblia, ou melhor, para a sua língua, o que Moisés escreveu. É possível ou não eles terem mudado os nomes dos personagens e o nome né, como Daniel, Joel, o que mais? E os romanos Samuel. Só repetiram, né? Samuel e por aí vai. Mas enfim, vamos lá, seguindo, nós já falamos sobre Talmud. Mariane vai fazer essa leitura aqui importantíssima. Por favor, Mariane, faça a leitura. Por volta do século V. Antes da Era Comum, entre os judeus, o alfabeto havia sido substituído principalmente pelo alfabeto aramaico, como oficialmente usado no Império Persa, que, como todos os sistemas de escrita alfabética, era em última análise um descendente da escrita proto-cananeia, embora por meio de não estágios de evolução israelita. Isso é um comentário que nós encontramos dentro dos artigos históricos que não tem fonte, tá? Isso é um comentário de quem fez a pesquisa. Então, como a gente quer agir de forma correta, eu deixei aqui, carece de fontes. Correto? Segue a leitura, Mariane. A variante de escrita quadrada judaica, agora conhecida simplesmente como alfabeto hebraico, evoluiu diretamente a partir da escrita aramaica por volta do 3º século antes da Era Comum. Agora, isso aqui que nós acabamos de ver aqui também, a Mariane vai seguir a leitura, também carece de fontes históricas que poderiam provar por A mais B. Mas segundo os historiadores, é o que nós vemos hoje em dia, porque é uma fonte mais quadrática, né? O que mais, Mariane? Embora alguns formatos de letras não tenham se tornado padrão até o 1º século EC, em contraste, o alfabeto samaritano, como usado pelos samaritanos, é uma continuação imediata da escrita proto-hebraica, sem estágios evolutivos não israelitas intermediários. Então, os historiadores julgam que, é óbvio que né? Se você tinha um alfabeto com caracteres diferentes anteriormente, e agora você tem um mais quadrático, que aparentemente é uma escrita quase que idêntica ao aramaico, então é óbvio que realmente, né, esses caracteres que nós vamos mostrar aqui, fazer a comparação daqui um pouquinho, eles são completamente diferentes, né? Há também algum uso contínuo da antiga escrita hebraica em contextos religiosos judaicos até o 1º século antes da Era Comum, notavelmente no texto paleo-levítico encontrado nos manuscritos do Mar Morto. É exatamente isso, nós vamos colocar as fontes mais ali embaixo para vocês. Isso realmente nós já vimos. A gente vem estudando já há algum tempo os manuscritos do Mar Morto, e lá nos manuscritos do Mar Morto, as cópias que foram encontradas lá, a maioria dos caracteres são de paleo-hebraico levíticos, certo? Vamos lá. História. Origens. Os alfabetos paleo-hebraico e fenício se desenvolveram na esteira do colapso da Idade do Bronze, a partir de sua escrita predecessora proto-cananita, proto-sinaítico tardio, durante os séculos 8 a 13 a 12 antes de Cristo, e de scripts proto-sinaíticos anteriores. A inscrição mais antiga conhecida na escrita paleo-hebraica é a pedra Zait, descoberta em uma parede de Tel Zait, no Vale Beit Guvrin, nas terras baixas da antiga Judéia, em 2005, cerca de 50 quilômetros, 31 milhas, a sudoeste de Jerusalém. As 22 letras foram esculpidas em um lado da pedra de 38 libras, 17 quilos,
que se assemelha a uma tigela do outro lado. A descoberta é atribuída a meados do século X a.C. A chamada inscrição de Ofel é de idade semelhante, mas difícil de interpretar, e pode ser classificada como proto-cananeia ou paleo-hebraica. O calendário de Gezer tem data incerta, mas também pode datar do século X a.C. Então isso aqui são achados arqueológicos que identificam essa escrita. Embora nós vamos mostrar mais abaixo que você precisa de entender que quando o povo vem já da Babilônia, eles já vêm utilizando esses caracteres. Então, não quer dizer, nós temos que ser corretos e sinceros, não é porque eu encontrei na arqueologia, por exemplo, escrita um alfabeto assim, lá no meio do povo, que exatamente esse é o alfabeto verdadeiro, utilizado por Moisés, por exemplo, né? A escrita na pedra Zaite e no calendário de Gezer são uma forma anterior ao clássico paleo-hebraico do século VIII. E posteriores, esta escrita inicial é quase idêntica à escrita fenícia inicial na inscrição do sarcófago, a Hiram do século X. Por volta do século VIII, várias características regionais começaram a separar a escrita em vários alfabetos nacionais, incluindo a escrita israelita, Israel e Judá, moabita, Moab e Amon, edomita, fenícia e escrita aramaica antiga. Então, todos os povos tinham a sua escrita, né, com caracteres parecidos, e os arqueólogos atribuem, né, nós temos aqui a primeira, da pedra de Zaite, do século X a.C., eles datam assim, não dá para saber precisamente. Alguns arqueólogos dizem que a forma de observar a datação é boa, outros não concordam, mas enfim. Abaixo aqui nós temos os anel com sinete paleo-hebraico descoberto na cidade de Davi, em Jerusalém. Arquivo da cidade de Davi, Eliarro e Anai. Então, aqui nós temos um sinete, né, com os caracteres. São achados arqueológicos que vêm mostrando a história. O que diz aqui, Mariane, o uso nos reinos israelitas. O alfabeto paleo-hebraico era de uso comum nos reinos de Israel e Judá durante os séculos 8 e 7. Antes da Era Comum, durante o século 6, antes da Era Comum. A época do exílio babilônico, o alfabeto paleo-hebraico foi gradualmente substituído pelo uso do alfabeto aramaico imperial. Então, o alfabeto hebraico, paleo-hebraico, que era utilizado, olha só, o uso comum está aqui, ó, nos reinos de Israel e de Judá durante o século 8 e o século 7, antes da Era Comum. Durante o século 6, antes da Era Comum, e a época do exílio babilônico. O alfabeto hebraico foi gradualmente substituído pelo uso do alfabeto aramaico imperial. Como que era esse alfabeto, Mariane? As letras do aramaico imperial receberam novamente formas características para a escrita do hebraico durante o período do Segundo Templo, desenvolvendo-se na forma quadrada do alfabeto hebraico. Então, eu falei lá em cima que ia mostrar aqui abaixo. Então, eles fizeram uma substituição por uma forma mais quadrática durante o período do Segundo Templo, certo? Durante o período do Segundo Templo, o mesmo em que o Cordeiro, né, que dividiu a história antes dele e depois dele, que nós vemos mencionando aqui, o templo que estava em vigor na época em que ele veio. Os samaritanos que permaneceram na terra de Israel continuaram a usar sua variante do alfabeto paleo-hebraico, chamada de escrita samaritana. Após a queda do Império Persa, os judeus usaram ambas as escritas antes de se estabelecerem na forma assíria. Ótimo! É por isso que a gente sempre diz aqui no canal, você precisa de ler a história, você precisa de estudar arqueologia, você precisa de conhecer tudo isso para interpretar Daniel e Apocalipse. Sem a versão historicista não entende nada. E aí o pessoal diz que não, diz que dá para interpretar com a teologia cristã de hoje. Não dá.
Olha dentro dos caracteres o ajuste que fora feito mediante a ascensão de um império e mediante a queda do outro. Olha, após a queda do Império Persa, os judeus usavam as escritas antes de se estabelecer na forma assíria, certo? Então, a história mostra que os caracteres eram diferentes, tá certo? Desse caractere quadrático agora. Só mais um pedacinho aqui, Mariane. A escrita paleohebraica evoluiu desenvolvendo numerosos traços cursivos, sendo os traços lapidários do alfabeto fenício cada vez menos pronunciados com o passar do tempo. Olha segue só. Um pedacinho aqui. A aversão da escrita lapidária pode indicar que o costume de erguer estelas pelos reis e oferecer inscrições votivas à divindade não era muito difundida em Israel. Mesmo as inscrições gravadas no século VIII exibem elementos no estilo cursivo, com um sombreado, que é uma característica natural da escrita com um bico de pena. Exemplos de tais inscrições incluem a inscrição de Siloé, numerosas inscrições em tumbas de Jerusalém, os amuletos Ketef Rinon, uma inscrição hebraica fragmentária, e o marfim que foi levada com despojo de guerra, provavelmente de Samaria, para Nimrud. Óstraca de Arad, datado do século VI a.C. As centenas de selos hebraicos nos séculos 8 ao 6 de vários locais e o pergaminho levítico paleohebraico, descoberto perto de Tel Qurã. Então, para não delongar muito essa parte, depois você pode ler com o tempo, eu vou deixar a descrição abaixo para você, é muita coisa boa para ler. Eu quero que você observe que a cada momento o povo vem se corrompendo mais com os impérios que vêm assumindo o poderio, correto? E isso tudo é profético, né? Mas olha só que interessante aqui sobre o declínio e a sobrevivência tardia. Após a captura da Judéia pela Babilônia, quando a maioria dos nobres foi levada para o exílio, o alfabeto paleohebraico continuou a ser usado pelas pessoas que permaneceram. Um exemplo de tais escritos são as alças de jarras do século VI a.C. de Gibeon, nas quais os nomes dos viticultores estão escritos. A partir do século V antes da Era Comum em diante, a língua e a escrita aramaica se tornaram um meio oficial de comunicação. O paleohebraico ainda era usado por escribas e outros. Olha, então eles já... eu sei, é incomum, né, o que nós estamos falando aqui, embora nós não sejamos populares, você vai encontrar canais grandes, gente ensinando hebraico, que não é hebraico, é língua judaica, proveniente do aramaico, o pessoal precisa de abrir o jogo, embora eu acredite que eles também não saibam disso. Sabe. Né? Porque a maioria, eu observo, se tem uma pessoa observadora, às vezes a Mariana até reclama sobre isso, sou eu. Eu observo que o pessoal repete assuntos que estão em espanhol, está na língua inglesa e às vezes até no que eles chamam de judaico hoje, no hebraico, que está no que eles chamam de hebraico, que seria a linguagem judaica, eles repetem sem pesquisa alguma. O camarada levanta um dia, vai dar uma passeada, não sei aonde Israel, não sei aonde passeia, isso muitos fazem. E vê por lá um povo bonito, um povo bem vestido, um povo diferente, aparentemente adorando o Criador verdadeiro, e ele diz assim, não, esse povo tá com a verdade. Sem pesquisar, sem conhecer de onde veio, e por isso ocorrem as decepções, que é o que está ocorrendo agora. Erro nosso também, nós já cometemos erros, né, infelizmente, mas agora, aqui em relação aos fatos, né, a história, a arqueologia, não dá para ir contra. Embora seja verdade, nós não estávamos lá para observar. Mas quando nós vamos contracenando os fatos, né, comparando um com o outro, nós vamos percebendo que realmente isso é a pura verdade. Que os deuses de outros povos foram incluídos dentro do contexto que hoje é chamado de hebreu, que na verdade não é, e não tem nada de errado. Você pode aprender essa língua judaica aí que o pessoal apresenta, esse alfabeto quadrado com sinal maçorético. Tá aqui, ó. Você pode aprender ele. Não tem nada demais.
Mas não confunda a língua judaica com a língua hebraica. Mas dizer que esse é a língua pura, imaculada, sem acréscimos, não. Santa, não. 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 A escrita paleohebraica? A escrita paleohebraica foi mantida por algum tempo como modo de escrita arcaizante ou conservador. É encontrada em certos textos da Torá entre os manuscritos do Mar Morto, datados do 2º ao 1º século antes da Era Comum. Isso, ó, 4Q12, 6Q1, estão aqui os inscritos. Eu até disponibilizei alguns lá no grupo, como que chama, Mariane, o Telegram? No Telegram, lá fica, né? Então nós disponibilizamos alguns. Se eu não disponibilizei todos, eu tenho muitos aqui, que dá para os irmãos, os amigos, para entrar lá e observar e ver a escrita, a forma em que está. Pergaminho de Levítico e tal, em alguns documentos de Corão, o nome do tetragrama da divindade israelita, YHWH, é escrito em paleo-hebraico, enquanto o resto do texto é processado na escrita quadrada aramaica adotada, que se tornou a escrita hebraica judaica normativa de hoje. Ou seja, eles mantiveram o tetragrama na língua paleo-hebraica. Mas eu vou mostrar aqui embaixo para vocês que os caracteres não conferem. Não dá para dizer que é o mesmo. Quanto mais a pronúncia. Se eu não consigo afirmar, e ninguém consegue, Ninguém. quanto mais a pronúncia. Como é que eu vou afirmar a pronúncia de caracteres modificados? A grande maioria das moedas asmoneus, bem como as moedas da Primeira Guerra Judaico-Romana e da revolta de Bar Kokhba, carregam lendas paleo-hebraicas. O alfabeto paleo-hebraico caiu completamente em desuso entre os judeus somente depois de 135 Era Comum. Muito bem. Próximo aqui, estamos terminando. Alfabeto samaritano. O alfabeto paleo-hebraico continuou a ser usado pelos samaritanos e com o tempo evoluiu para o alfabeto samaritano. Os samaritanos continuaram a usar a escrita para escrever textos hebraicos e aramaicos até os dias atuais. Uma comparação entre as primeiras inscrições samaritanas e os manuscritos samaritanos medievais e modernos indica claramente que a escrita samaritana é uma escrita estática que era usada principalmente como manuscrito de um livro. Isso, muito bem. Então, agora aqui nós vamos fazer a abordagem da escrita samaritana e do comentário que fora feito lá em cima em relação a eles considerarem esse alfabeto verdadeiro por causa dos samaritanos e por causa desses detalhes do Talmud. Os sábios talmúdicos não compartilhavam uma postura uniforme sobre o assunto do paleo-hebraico. Eles não conseguiam, tá? Alguns afirmaram que o paleo-hebraico era a escrita original usada pelos israelitas na época do Êxodo, enquanto outros acreditavam que o paleo-hebraico servia apenas como um tampão em uma época em que a escrita aparentemente original, a escrita assíria, era perdido. De acordo com ambas as opiniões, Esdras, o escriba, o ano 500 antes da Era Comum, introduziu ou reintroduziu a escrita assíria para ser usada como alfabeto principal para a língua hebraica. Os argumentos dados para ambas as opiniões estão enraizados na escritura, ou tradução judaica. Então, dentro do Talmud, certo? Dentro do Talmud, de época babilônica, né, vamos colocar assim, é como está na pesquisa que nós fizemos, né, nos achados da pesquisa, você vai perceber que eles não entram num acordo. Lembrando que nós explicamos lá em cima que o Talmud é um manual para você seguir o judaísmo corretamente, tá? Costumes, tradições, leis, observar, entender a Bíblia. Alguns até chamam a parte ali da orientação de Torá oral, correto? Mas agora nós vamos entender um outro detalhezinho aqui importante sobre uma terceira opinião. Então, uma diz que pode ser a língua verdadeira pode ser a síria, e outros dizem que realmente pode ser aquele paleo-hebraico, certo? Eles não entram no acordo. Agora, a terceira opinião no Talmud afirma que o script nunca mudou completamente. Parece que o sábio que expressou sua opinião não acreditava que o paleo-hebraico jamais existiu, apesar dos fortes argumentos que o apoiam. Sua postura está enraizada em um versículo bíblico que faz referência à forma da letra Vav.
O sábio argumenta ainda que o mandamento de copiar um rolo da Torá diretamente de outro, a escrita não poderia ter sido modificada em qualquer ponto. Olha só. Essa terceira opinião foi aceita por alguns dos primeiros estudiosos judeus e rejeitada por outros, em parte porque era permitido escrever a Torá em grego. Ah, que isso. Eles não entram num acordo. Então agora um vem e diz, não, olha, não pode reproduzir a Bíblia em outra língua. Essa língua que nós encontramos reproduzida, aí já vem outro e diz assim, não, mas e por que tem ela em grego então? E tinha na época, correto? Agora olha só um detalhe, nós temos aqui o paleo-hebraico abaixo, tá vendo? O paleo-hebraico moderno, né, escrita no alfabeto hebraico moderno, parte superior, que é essa daqui, e no alfabeto paleo-hebraico, parte inferior. Agora só, as mesmas letras acima são as de baixo. E são as mesmas letras de baixo. Como é que eu vou engolir que isso é isso? E que isso aqui é exatamente isso aqui? Como é que eu vou engolir isso? Esse aqui, essa letra judaica aqui, que eles dizem ser hebraico, até que fica um pouco parecida com essa letra de baixo. Porém, esse é completamente diferente desse caractere. O caractere de cima é diferente do de baixo. E esse outro também. Agora, se a letra não se parece uma com a outra, ou melhor, se o caractere, a escrita é diferente uma da outra, quanto mais a pronúncia. Poderia ser próxima, né? Assim como o americano diz Hannah, né? E nós colocamos Hannah aqui também, mas o H em algumas situações são mudos, né? Não falo hospital, né? Eu não falo horta, né? Mas existe o H. Mas enfim, olhando esses caracteres aqui, o de cima é oposto, não tem nada a ver com o de baixo. É muito diferente. Agora dizer que um povo que vem se mostrando infiel, que vem adorando outros deuses, que você encontra, como que eu posso dizer? Gente, fugiu a palavra daqui, o que foi? Isaías foi um profeta. Um profeta após o outro vem dizendo, olha, vocês estão seguindo após outros deuses, vocês estão adorando o outro e tudo mais. Como que eu vou dizer que esse povo, que vem cometendo todos esses erros de sempre em sempre, que eles mantiveram a pronúncia correta? Agora eles vêm dizer que não usam a pronúncia para não blasfemar o nome. Por favor, né? Até parece filosofia de boteco, né? E alguns dizem, alguns falam, que esse povo que está lá em Israel hoje em dia não é o povo hebreu verdadeiro. Tudo bem, eu até entendo e não duvido que não seja. Mas o povo verdadeiro também transgrediu, adulterou, prostituiu, né, Rogério? Como você acabou de falar. Ou seja, então, tanto o povo hebreu falso quanto o verdadeiro, né, fez o que fez com a palavra, com a adoração, pisou, manchou, adulterou, prostituiu. Então, sinceramente, não tem uma coisa como que nós descobrir, não tem. Uma coisa que nós não podemos, que nós temos que manter um pé firme, né? Eu sempre explico isso para os meus alunos. Uma coisa é você conhecer, porque o conhecimento liberta, né? Então, o que nós temos em mãos para conhecer esse Criador hoje? Se Roma é detentor de caracteres verdadeiros, eu não sei. Se judeus são detentores de caracteres verdadeiros, eu não sei. Mas a verdade é que esses caracteres que são apresentados não são os verdadeiros, eles são judaicos. São duvidosos, não tem como. Agora, nós não temos outra escritura para estudar. Não. O que nós temos que fazer, assim como o povo foi encontrado na época fazendo, era tentando adorar o Criador usando o que nós temos. Porém, o que eu não quero para minha família, eu tenho apresentado aqui no vídeo e no vídeo anterior. Eu estou apresentando os fatos. Na minha casa, eu não quero nem na boca da minha esposa, nem dos meus filhos, e nem na minha, nome de outros deuses. Embora talvez nós descobramos ainda muito mais coisas. Mas aqueles que nós já descobrimos, nós estamos vindo e retirando com frequência o nome desses deuses. Porque a adoração é uma coisa certa. Para quem conhece a Escritura sabe que de Gênesis a Apocalipse a adoração é levada a sério pelo Criador. Os contemporâneos
O uso do proto-hebraico no Israel moderno é insignificante, mas pode ser encontrado ocasionalmente em exemplos nostálgicos ou pseudo-arcaicos. Por exemplo, na moeda 1 tem o caractere da Judéia e no logotipo da cidade israelense, na Hariá, Deuteronômio 33, verso 24, tem outros caracteres. Seja Asher abençoado com filhos. Então aqui nós temos caracteres que podem ser observados próximo aos nossos tempos, né, dentro da contemporaneidade. Porém, tudo isso não quer dizer que são exatamente os caracteres verdadeiros. Mas o que encontramos na arqueologia, Mariane? Em 2019, a Autoridade de Antiguidades de Israel desenterrou uma impressão de selo de 2.600 anos enquanto realizava escavações da cidade de Davi, contendo a escrita paleo-hebraica e que se acredita ter pertencido a um certo Natan Meler, um oficial da corte do rei Josias. Então você tem caracteres, você tem achados arqueológicos, nós mostramos ali acima, né? Você tem aqui à direita uma página da versão samaritana de Levíticos, está aqui, certo? É uma página samaritana, né? Você percebe que os caracteres são diferentes dos caracteres que nós encontramos hoje no que eles intitulam ser hebraico, correto? Agora, a tabela das cartas nós vamos mostrar mais abaixo, mas a Mariane vai fazer a leitura aqui. Os caracteres fenícios ou paleo-hebraicos nunca foram padronizados e são encontrados em várias formas variantes. Uma tendência geral da escrita mais cursiva pode ser observada durante o período de 800 a.C. a 600 a.C., depois de 500 a.C., e é comum distinguir as variantes da escrita por nomes como samaritano, aramaico, etc. Não há diferenças nas formas das letras paleo-hebraica versus fenícia. Os nomes são aplicados dependendo do idioma da inscrição, ou se isso não puder ser determinado, a associação litoral fenício versus altiplano hebraico, o abecedário da pedra Zait. Então, as duas linguagens são muito parecidas. Porém, dependendo do idioma da inscrição, ele não pode ser determinado aparentemente de quem seja, né? Eu vou mostrar aqui para vocês abaixo. Olha só, os caracteres, né? Eles são muito parecidos, né? A imagem aqui do texto, né? São quando você pega dentro de um idioma, a aparência deles são bem semelhantes. Ó, você pode ver aqui nós até parece que é um M que está em pé, quase um M, ou um F ao contrário, deitado, né? Esse aqui está mais para a esquerda, esse aqui está mais em pezinho, né? Esse é o que eles chamam de uau, aqui o nome seria um gancho, eles parecem um Y, né? Os dois são praticamente idênticos, né? Os Zain também são praticamente idênticos, e assim por aí vai. Nós cortamos aqui um pedaço, né? Que não coube na captura aqui da tela todo, mas eu quero que vocês observem que essas ocorrências, elas ocorrem, as ocorrências é uma redundância, esses caracteres, eles ocorrem de acordo com o tradicionalismo de determinado povo, o uso, a forma da escrita, né? Seja ele samaritano, seja ele fenício, são parecidos demais os dois, e embora ninguém entre num consenso a respeito de qual caractere seria utilizado por Moisés, diga-se de passagem que Moisés estudou na corte egípcia, né? Nós sabemos de toda a história, pelo menos é o que está escrito, que ele foi educado lá, que Moisés recebeu uma educação vasta, possivelmente ele manuseava a escrita utilizada na época, e além disso, nós não descartamos também a situação de que Moisés, segundo a história, ele foi educado pela mãe, né? A história diz que a mãe, a ama de leite dele, era a mãe verdadeira dele, e ela era descendente de Abraão, que possivelmente,
né? Você sabe que o menino começa a falar ali com o que ele ouve. Então, o período parece muito curto do momento em que Moisés é deixado no cestinho, encontrado pela egípcia e devolvido, é muito curto. Não dá para dizer assim, Moisés aprendeu a falar a língua egípcia ali. Eu não posso dizer isso. Eu não consigo afirmar, certo? Por quê? Porque Moisés convive com a mãe e possivelmente, aparentemente, de acordo com a história, era uma família que tinha um olhar voltado para a adoração do verdadeiro Criador, que dali sai Moisés. Então, possivelmente, a fala ali tinha sido mantida, né, da descendência, porque nós sabemos que Abraão ele veio para fazer o resgate do que era correto em relação ao Criador. Então é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Você que vai assistir o vídeo, compartilhe o vídeo se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o comentário. Eu respeito a sua jornada. Nós não estamos aqui diminuindo o trabalho de ninguém. Nós só estamos apresentando os fatos. Se você conhece dentro da arqueologia, dentro de artigos históricos, acadêmicos, por favor, não pesquisa de ponta de internet, porque isso que nós estamos apresentando aqui, nós colocamos as referências, não coube no vídeo anterior, nesse aqui, se não couber lá no YouTube, a gente deixa à disposição para mandar para quem precisar também tudo. São artigos acadêmicos, né, enciclopédicos, arqueológicos, então nós fomos procurar o que realmente seja aparentemente correto. Então, se você pensa diferente, nós respeitamos a sua jornada, mas dê uma olhadinha no vídeo com carinho, estude os artigos que nós vamos colocar aqui à disposição, porque vale muito a pena conhecer na íntegra e não só esse resumo que nós apresentamos aqui para você. Criador abençoe você e sua casa, nós vamos ficando por aqui, nós vamos dar sequência, tá? O assunto é bem amplo, bem vasto, nós vamos dar sequência. Qualquer dúvida, deixe para nós ali, que a gente vai respondendo conforme pode. Se você não participa do grupo Sobrevivência, venha cá participar conosco no Telegram e também no WhatsApp. Criador vos abençoe. Forte abraço.